feliz com Jesus diz amém. Agora sim. Era só ensaio, né? Amém. Glória a Deus. Como é bom estar na casa de Deus. Amém? E ser família de Deus. A palavra de Deus nos instrui, nos ensina sobre isso. Estamos na casa de Deus e como igreja somos da família de Deus. Somos o corpo de Cristo. Amém? Então se você é da família de Deus, se você é corpo de Cristo, fique à vontade. Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Você que tem a Bíblia, abra comigo em Hebreus capítulo de número 12. Hebreus é Novo Testamento. Amém? Hebreus capítulo de número 12. Peço a tua paciência aí com a voz, que realmente hoje também não está muito boa ainda. Mas creio em nome de Jesus que vai ser um tempo de bênção. Quem veio nos últimos 3 domingos já sabe, eu creio que até de qual texto que nós vamos ler. Porque nós estamos ministrando nesses 3 domingos sobre 4 passos para seguir a carreira que nos está proposta. Carreira, às vezes não é um tema muito comum para a gente, um termo muito comum, mas é para cumprir um objetivo de vida. Ou seja, para dar significado àquilo que verdadeiramente nós viemos viver aqui. Então nós definimos, pelo texto da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, e eu já explico porque falei do apóstolo Paulo, é porque há uma vasta discussão a respeito de quem é o autor da carta aos Hebreus. Muitos creem que é o apóstolo Paulo. Eu tenho uma leve queda também que seja o apóstolo Paulo, mas não está claro em relação a isso. Então o escritor ele escondeu aqui a sua identidade. Então nós não temos como afirmar literalmente foi o apóstolo Paulo. Então nós definimos como escritor aos Hebreus, que é uma carta direcionada de Deus, porque nós encontramos base no restante das Sagradas Escrituras, que afirmam tudo aquilo que é a respeito de doutrina que encontramos nesse texto, nessa carta. Então os irmãos podem ficar descansados. Não sabemos quem é o autor, mas sabemos que foi usado poderosamente por Deus para escrever essa carta. Amém? Então Hebreus capítulo número 12, o escritor ele usa a linguagem e o termo carreira como uma proposta de vida. Ou seja, qual é o meu propósito de vida? É isso que ele está falando. Qual é a carreira? Para que você consiga cumprir o propósito. Então nós estamos extraindo desse texto aqui 4 passos. Tá? E hoje nós vamos falar literalmente sobre o 4º passo, tá? O 4º passo hoje. Então nós temos no verso de número 1 ao verso de número 3, nós extraímos 4 passos para que nós possamos cumprir bem o propósito a proposta, a carreira que nos foi colocada. Amém? Então vamos lá ler o texto, Romanos ou Hebreus, tá aqui. Você pode acompanhar aqui comigo, nós lemos aqui que ficamos todos com a mesma versão. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo número 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Amém? Então, os 4 passos nós extraímos do verso de número 1. Voltando, por favor.
O primeiro passo é olhar para a tão grande nuvem de testemunhas que nós temos a respeito de ter cumprido bem a proposta que lhes fora proposta. E essas testemunhas estão de uma forma resumida, né, no capítulo de número 11 do próprio capítulo de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé. Então, se você depois quiser entender um pouco sobre essa palavra, procure o capítulo 11 e leia ele, e depois vá para o Antigo Testamento, pegue as referências e desfrute dessas testemunhas maravilhosas. Então o primeiro passo é olhar para quem cumpriu bem a proposta. Amém? Por quê? Porque não existe uma receita mágica. A proposta do irmão que está nos visitando não é a mesma proposta, pode não ser a mesma proposta do pastor em nível de atitudes. A proposta da minha esposa, embora estará muito ligada com a minha, pode não ser necessariamente em sentidos peculiares a mesma proposta. Então não tem como dizer, olha, você faz assim, você faz assado. Não, porque cada um vai ter uma proposta específica para si, segundo o chamado que Deus lhe chamou para a manifestação da glória dele. Então nós vamos ver entre os apóstolos, por exemplo, todos eles praticamente morreram mártires por causa do Evangelho. Então a receita, de repente, alguém poderia dizer, a receita é você cumprir o propósito, é você se tornar um mártir por causa do Evangelho. Mas quando nós olhamos para o apóstolo João, não foi assim. Então essa receita não serviria. Então a proposta ela pode ser específica para um quanto para outro, porque o apóstolo João foi um dos únicos que morreu de morte natural entre os apóstolos que andaram com Jesus. Então não existe uma receita quadrada, fechada para te entregar. Existe uma testemunha de homens no Antigo Testamento que servem de embasamento para a nossa vida. E a Bíblia, no capítulo de número 11, vai narrar sobre um homem chamado Enoque, que ele andou tanto com Deus, que Deus o tirou da terra para estar do lado dele. Mas a Bíblia também vai falar sobre o profeta Isaías, que segundo a tradição, foi cerrado no meio junto com uma árvore, se tornando mártir por causa do amor pela palavra de Deus. Então não existe aqui um quadrado para te entregar. Existe inúmeras testemunhas que viveram segundo a vontade de Deus e cumpriu a proposta. Esse é o primeiro passo então que nós extraímos, olhar para a grande nuvem de testemunhas do capítulo de número 11, que remete ao Antigo Testamento e também serve para os homens e mulheres de Deus do nosso tempo. Amém? O segundo passo é deixamos todo o embaraço, que traduzido também pode ser todo o peso. Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que não é pecado, mas pode nos impedir. Aquilo que não necessariamente é pecado, mas pode atrapalhar. E aí nós até frisamos sobre algum trauma, algum peso do passado, alguma atitude que você fez de muito errado, que hoje em Cristo Jesus você ainda não consegue lidar com isso, e não consegue se posicionar e responder ao chamado de Deus, olhando lá para trás e baseando a tua vida lá. Tem muita gente que às vezes fica assim, eu fui prostituta ou eu fui prostituto e não posso ter uma família e anunciar o amor de Deus para as famílias. E quem te disse isso? Se você está em Cristo, nova criatura é. Esse peso lá de trás a gente tem que deixar para lá e assumir essa nova criatura que nós somos. Então não é um pecado em si você ficar ali amedrontado, mas é um peso que te atrapalha de responder e cumprir aquilo que está proposto diante de você. Então todo peso ele tem que ficar para trás, junto com N coisas que nos atrapalham e nos impede de fazer a obra de Deus. Aí junto com isso ele vai falar, e também todo o pecado. Deixemos todo o pecado. É uma responsabilidade nossa. Pecado que tão de perto nos rodeia, querendo nos tirar. Nós precisamos deixar eles de lado. Amém? Então nós caminhamos por estes 3 passos já. Olhar para as testemunhas, deixar todo o peso e deixar todo o pecado de lado. Não podemos ter relacionamento com o pecado. Isaías 59, verso de número 2. O vosso pecado faz separação entre você e Deus. O pecado do ser humano separa-nos entre nós e Deus. Por mais que a mão de Deus ela continue estendida, mas o nosso pecado não nos deixa chegar até essa mão de Deus. O verso de número 1 do capítulo 59 de Isaías vai dizer isso. A mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida.
Os ouvidos dele não estão tampados, os ouvidos dele estão atentos. Porém o pecado separa, não permite com que a gente chegue até ele. Então nós precisamos deixar isso de lado. E hoje nós vamos olhar então para o quarto passo. Depois da gente ultrapassar essas barreiras aqui, a gente entende isso numa ordem. Nós precisamos agora então fazer o quê? Correr com paciência. Correr com perseverança. Paciência e perseverança, elas tropeçam aqui. As palavras tropeçam aqui. Você já está meio emaranhado. Tanto um significado quanto o outro vai se dar muito bem aqui. E eu tenho citado nesse último domingo que esse correr com paciência não pode nos transmitir outra imagem a não ser de uma maratona. Todo mundo aqui conhece maratona. Sabe o que é uma maratona? É uma corrida extensa, onde você se morre de correr para poder conquistar um objetivo lá. Eu acho que tem de várias modalidades, mas eu sei que tem umas de 42 quilômetros, por exemplo. Extremo! Imaginou correr 42 quilômetros, irmão? De carro, às vezes eu já acho difícil. Nossa, 42 quilômetros para ir, meu Deus! Agora imagina correndo. Tem não é um meme, como é que fala que é o negócio do... Não no WhatsApp, você quer mandar aqueles bonequinhos lá, fazendo graça, como é que é aquilo? Eu esqueci. É um emoji. Ou uma GIF. Eu tenho uma que eu gosto demais, que é um menininho pretinho, assim, pequenininho, assim, ó, moreninho e tal, que ele sai correndo numa praia peladinho, mas ele correndo desesperado. Não sei se você já viu, se não viu, depois você manda uma mensagem que eu vou te mandar aí, você ver. Correndo desesperado demais. Fico imaginando você entrar numa maratona daquele jeito. Sabe onde você vai? Lugar nenhum. Sabe, se a gente começar uma maratona, não, eu vou sair na frente de todo mundo que eu vou ganhar essa corrida. Aí você olha para milhares de competidores, para centenas de competidores, você sai disparado que eu vou ganhar. Você sabe onde você vai? Não vai em lugar nenhum. Se você fizer os primeiros quilômetros, você vai com sorte. Porque uma maratona, ela implica correr com paciência. Às vezes eu fico assistindo e maratona eu só assisto assim de maneira. É o início, a largada e o final. Eu só tenho paciência para isso. É mesmo assim, igual Fórmula 1 também. Coloca o Fórmula 1 lá, mano, eu só gosto de ver o início e o fim. Sabe o que se passou? Mais nada. Não tem assim 2 horas frente à televisão assistindo um carro correr e ninguém ultrapassa ninguém. A não ser o Schumacher que ultrapassava o Rubinho Barrichello toda vez. Ele estava chegando o Schumacher que ultrapassava. Os irmãos estão desse tempo, não. Tem um monte que não é. Mas correr, maratona, tem que ser com calma. Você tem que ter estratégia. Amém? Então é sobre isso que nós vamos abordar aqui. Eu pesquisei aqui de uma forma bem ligeira. Eu quero colocar para você algumas dificuldades, mas não vamos frisar nela, mas só para que você entenda. Porque de repente você nunca experimentou, eu também nunca experimentei maratona. Eu já experimentei correr 30 minutos, irmão, e é de matar, 30 minutos correndo. 30 minutos faz 2 quilômetros direito. Então eu quero pontuar para você. Um dos primeiros desafios, eu acho que todos nós sabemos, é fadiga, cansaço. Aí a gente vê os irmãozinhos chegando, correndo lá e tal. E engraçado quando alguém guarda bateria para o finalzinho, porque tem estratégia também, né? Eu não vou falar sobre isso, mas guarda bateria para o finalzinho. Aí está vindo um liderando a corrida toda, mas ele gastou mais do que ele poderia. Aí ele está chegando perto da linha da chegada, né? Bater a meta de vencer. Aí alguém que está vindo lá uns 100 metros atrás começa numa pegada diferente. Aí começa a correr mais do que estava correndo até ali, porque até ali ele só estava gerindo a corrida. E aí de repente aquele que está correndo exausto liderou a corrida toda. Aí na hora que está chegando vem o outro e começa a ultrapassar. Aí dá uma angústia, né? Quando a gente está assistindo, vai correr mais, meu filho. Vai dar mais alguma coisa, só que ele não tem mais para dar. Tudo que ele tinha, ele já deu na corrida. E o outro guardou. Aí o outro chega e ultrapassa ele e ganha ele. Por quê? Porque o outro já está tão fadigado que já não consegue mais extrair nem um milésimo mais de velocidade para ele. Ele já não consegue mais extrair. Então a fadiga é um dos piores adversários de quem vai fazer uma maratona. E eu sei perfeitamente do que eu estou falando. O segundo
Ou um dos outros muito comum é câimbras musculares. Eu só senti câimbra uma vez, não é de matar aquele negócio. É como, você já deve ter sentido aqui, não vou nem pedir para levantar a mão aí, para você não ficar meio assim, né? Mas tem uma pessoa que de vez em quando grita, tô com câimbra, querida. Minha amada esposa, estica um negócio aqui, difícil de você explicar. Irmão, paralisa mesmo, não tem como. Nossa, é de acabar. E é uma coisa comum na corrida de maratona. E por que é importante a gente entender isso? Porque a aplicação aqui da palavra de Deus é literalmente isso. Nós precisamos entender que há uma corrida que nós precisamos correr ela com paciência, porque senão a fadiga, a câimbra pode nos tirar do propósito pelo qual o Senhor está nos falando. E é claro que não é fadiga muscular que eu estou dizendo, é fadiga muscular, mas no espírito, na sua vida espiritual, no propósito de honrar a Cristo. É disso que nós estamos falando. Mas problemas como esse, desidratação, problemas gastrointestinais, gastro, é isso mesmo. São problemas que vão dificultar e são comuns, tá? Eu estou falando de problemas comuns. Lesões, condições climáticas adversas, falta de motivação, problemas mentais, nutrição inadequada, bolhas e desconforto nos pés. Fica aqui por último, que isso aí é mais fácil de superar isso. Você está vendo que não é tão simples a gente pegar, sair ali e se inscrever numa maratona e a gente ir lá e ganhar ela? Sabe o que vai ser preciso? Treino, disciplina, convicção, mentalidade firme onde você quer chegar. São alguns dos conselhos mais práticos. Sem treinar, irmão, não adianta a sua mente ser a melhor que seja, você não vai conseguir. Por que treinar? Porque vai ter adversidade. E se você não tiver simulado essas adversidades para você ultrapassar ela, você não vai conseguir. Porque são coisas que você nunca viu. Quando ameaçada uma câimbra, o que você vai fazer? Você tem que ter uma estratégia. Na hora do momento difícil vier, você tem que ter uma estratégia para lidar ela. Nem que seja correr um pouquinho no pé só, esticando o pé para mais. Você tem que arrumar um jeito para lidar com a adversidade quando ela aparecer. Porque senão você vai ser pego de surpresa. Pastor, chega de teoria, vamos falar um pouco então sobre vida com Deus. Vamos. Sabe para que servem as aflições na sua vida? Está vendo a comparação que nós estamos fazendo? Durante a vida nós vamos ter aflições, segundo a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, nesse mundo vocês terão aflições. É comum para todo mundo, para homem, mulher, criança, todos vão ter. Irmão, você pensa que criança não tem aflição? Claro que tem. É uma aflição diferente da tua, mas tem. Você acha que só porque você é pai de família, casado e tal, que você tem aflição? Não, irmão. A tua filha de 12, 13 anos, 14 anos, 15 anos também tem aflição. Às vezes a gente trata com indiferença e não conseguimos lidar com isso, mas todo mundo passa por aflições. O próprio Senhor Jesus disse que nós teremos aflições. Aí as aflições que nós passamos, como que nós vamos vencer ela? Tendo treinamento para poder vencer. Então nós estamos numa corrida que devemos correr com paciência. E nessa corrida com paciência nós vamos enfrentar a adversidade. Quando nós enfrentarmos a adversidade, nós temos que estar preparados para elas. Então o misto de aflições que nós vivemos é um combinado entre provas que o Senhor está permitindo para nos preparar e retaliações do inferno que a gente precisa vencer também. Então não é só o inferno que luta contra você, mas a permissão do próprio Deus de lutas vindo contra você, para que você se torne mais robusto, mais firme e você consiga continuar sua caminhada com fé em Deus. Aí tem muita gente que quando vem a prova começa a reclamar com Deus. Vem uma prova, vem uma adversidade, você precisa ultrapassar, você começa a questionar. Aí a gente começa, Senhor, está muito difícil, assim não vai dar. Senhor, se o Senhor não mudar essa história, eu não vou te servir mais. Aí o Senhor está dizendo, tudo o que eu estou permitindo é para que você tenha resistência, porque vai haver momento que você precisa superar isso e você não vai poder desistir.
caminhada com Deus, a proposta, irmão, não é assim, ó, tipo, não. Nós aceitamos Jesus, tornamos uma nova criatura, recebemos de imediato ao aceitar Jesus o direito à vida eterna, a salvação em Jesus. É assim, instantâneo, você recebe. Só que não vai permanecer com você para sempre se você não zelar dela. A palavra de Deus diz que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas o texto continua dizendo que já não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Romanos capítulo de número 8. Aceitei Jesus, sou nova criatura, a vida eterna me espera. Agora eu preciso abandonar a vontade da carne e andar segundo o Espírito. E para eu andar segundo o Espírito, eu vou ter que lutar, eu vou ter que ser resistente, eu vou ter que estar afiado para não desistir da proposta que me está proposta, a carreira que me está proposta. Então, se nós temos uma missão a ser feita, e aquele que vencer vai receber a coroa da vida, nós precisamos estar preparados para enfrentar as adversidades. Então, em nome de Jesus, quando as adversidades vierem, olha para ela dizendo da seguinte maneira: eu vou contra você no nome do meu Senhor Jesus. Você pode estar levantando pensando que vai me destruir, mas sabe o que vai acontecer? Eu vou sair mais forte de diante de você para cumprir o propósito pelo qual Deus me chamou para cumprir. O gigante se levanta contra Davi. Aí Davi vai contra o gigante. Por que ele vai contra o gigante? Porque um dia levantou uma adversidade menor e ele venceu ela. Um dia ele estava no campo cuidando das ovelhas do pai dele. Aí vem um urso, pega uma ovelha. O que ele faz? Ele vai lá contra o urso, toma a ovelha da boca do urso. Aí no outro dia vem um leão, ele vai lá e faz a mesma coisa com o leão. O problema da nossa geração é quando os ursos vêm, os leões vêm, a gente reclama, a gente para, a gente desiste. Fala, não dá. Aí o Senhor está dizendo assim: vence ele, porque lá na frente vai ter gigante. E aí quando o gigante vier, os seus músculos vão estar resistentes. Não vai te derrubar, porque você vai contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. E você vai vencer para a glória do nome do Senhor dos Exércitos. Agora, se a adversidade vem, a gente corre, esconde, não deixa o urso levar. Deixa o leão levar, deixa. As ovelhas nem a minha, as ovelhas são do meu pai mesmo, deixa levar. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser um frustrado, você não vai ter resistência para poder lutar contra o gigante. E depois não vai conseguir honrar o nome do Senhor na sua vida, não vai conseguir cumprir a proposta que está diante de você. Qual era a proposta de Davi? Rei de Israel. Amém ou não amém? Meu livro de Samuel vai falar sobre isso. Davi, ele é ungido a rei muito antes dele se tornar rei. Aí quando ele fez o gigante, ele está dando passo para ser reconhecido diante da população, para mais tarde ainda se tornar rei de Israel. Mas ele só faz por quê? Porque ele vence e vai nos treinos que vai sendo proposto, ele vai vencendo e ganhando resistência. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre sua vida. Você não vai mais olhar para esses problemas pensando que eles estão para te destruir, não. Esses problemas aí estão diante de você para que você saia dele fortalecido, para que você saia dele crendo que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor, para que nada se separe do amor de Deus, para que você saia daí com uma disposição para enfrentar qualquer outra adversidade que vier contra você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós temos outro exemplo bíblico que me chama muita atenção. Mateus capítulo número 14, abra comigo por favor, nós vamos mergulhar um pouquinho aqui. O verso de número 22, se quiser projetar aqui para a gente por favor, fica agradecido. Mateus 14, verso 22.
Temos aqui. Tá? E logo ordenou Jesus. Quem ordenou? Jesus. Que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então, de forma resumida, Jesus está de um lado de um lago, junto a uma multidão, e ele fala com o seu discípulo: entre no barco e atravessa para o outro lado, enquanto eu vou despedir a multidão aqui. Qual é a ordem de Jesus? Atravessar para o outro lado. Repete comigo: atravessar para o outro lado. Então, qual era a ordem de Jesus? Atravessar para o outro lado. Amém. Versículo de número a seguir. Vai pulando para mim, por favor. Tem aqui também, versículo de número 25. Vamos lá. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. O episódio que nós estamos falando é o tão conhecido que Pedro ele anda sobre as águas. Jesus está vindo sobre as águas, Pedro pede uma palavra de Jesus e anda também sobre as águas. E por que que isso acontece? Os discípulos estão atravessando, seguindo a ordem de Jesus, a carreira que tinha sido proposta para eles ali, atravessar para o outro lado. Aí quando eles estão atravessando, uma grande tempestade se levanta, o vento contrário começa a bagunçar ali a vida deles. Eles estão em plena dificuldade ali para atravessar. Aí a Bíblia vai nos narrar, já no versículo que nós lemos, que Jesus dirige sobre as águas, vai ter acontecido, Jesus chega sobre as águas. Aí o que que Jesus faz logo a seguir? Acalma a tempestade e os discípulos conseguem chegar em terra firme. A proposta para eles era atravessar. A adversidade que veio foi o que? Foi o vento contrário e causou uma grande perturbação. Mas Jesus ele vem, acalma aquela tempestade toda e eles conseguem chegar em terra firme. Dentro desse texto existe um outro detalhe muito importante. Quando Jesus chega, os discípulos ficam assustados. E por que eles ficam assustados? Porque é uma tempestade gigante. E de repente vem alguém como que se não importasse com essa tempestade andando sobre as águas. Eles estão pensando entre si: nós vamos afundar, mas o nosso barco vai a pique, vai naufragar. E aí eles olham e vê alguém andando, eles não conseguem entender por quê? Porque é de madrugada. Está turvo o tempo. Eles não conseguem reconhecer Jesus. Até porque, até onde eles sabem, Jesus era homem igual a eles, literalmente. Até onde eles sabem, Jesus, quantas vezes, entrando na água junto com eles, caminhava na beira da praia e a água molhava os pés de Jesus. Jesus não andava sobre as águas. O próprio apóstolo Pedro vai emprestar um barco para Jesus entrar um pouquinho na água para poder pregar na multidão. Eles não estão acostumados a ver Jesus andando sobre água, e nesse momento Jesus chega sobre as águas. Aí eles estão afadigados. Aí o apóstolo Pedro, olhando assim para ele, meio atordoado, Jesus fala: calma, sou eu. Aí Pedro lança uma pergunta, uma palavra para Jesus: mestre, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Aí Jesus fala assim: vem. Pedro, destemido, pula do barco e começa a andar sobre as águas. Mas aqui tem um detalhe. Qual era a ordem de Jesus para Pedro? Que ele andasse sobre as águas, que ele fosse até Jesus. Essa era a proposta para ele ali. Aí a Bíblia vai dizer, irmão Ivo, que Pedro começa a olhar para a adversidade. Pedro começa a olhar para as tempestades, que está muito forte, para a tempestade está muito forte. Ele começa a olhar o vento que é contrário à embarcação e está quase destruindo a embarcação. Imagina ele agora sozinho sobre as águas. Aí Pedro começa a ficar preocupado.
Pedro começa a ter medo. Aí quando ele começa a ter medo, ele começa a afundar. A adversidade não é para que você tenha medo. A adversidade é para que você exercite a fé que o Senhor Jesus já te deu. Pedro teve a fé de descer do barco, e agora estava com falta de fé para poder enfrentar um vento que era contrário. Irmão, o maior desafio ele já tinha vencido, que era o poder da gravidade que estava puxando ele para baixo. Ele já estava rompendo nisso. Era o único problema. O vento não poderia afundar ele. O vento poderia até derrubar, mas afundar não. Mas aí ele começa a olhar para o vento. O que é que acontece? Ele começa a afundar. Quem está afundando Pedro é o vento? Não. Quem está afundando Pedro é o medo. Quem está afundando Pedro não é o vento. Quem está afundando Pedro é o medo da adversidade que está batendo contra ele. Quantas vezes na nossa vida é assim, a gente começa a olhar, esse vento está muito forte, está querendo me afundar. Não, o vento pode até querer dobrar você, derrubar você, mas afundar não. E se você está afundando, é porque você está dando poder demais para esse vento, para essa tempestade, tirando os olhos de Jesus e começa a afundar. O problema muitas vezes não é o vento, o problema muitas vezes é a nossa atitude. O medo que a gente tem da tempestade tira a nossa resistência e a nossa autoridade contra o vento e contra as adversidades. Então, em nome de Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, quando o vento e a tempestade vier, foque os olhos do Senhor, dizendo assim: você pode até querer me derrubar, mas você não vai me derrubar, não vai me afundar, porque o único que é o suficiente para me manter de pé é o Senhor dos Exércitos, e eu estou firme nele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito das trevas. Todo espírito das trevas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Todo espírito das trevas que veio para perturbar, eu te ordeno agora na autoridade em nome de Jesus. Eu não estou repreendendo o homem que aqui está. Eu declaro na autoridade em nome de Jesus uma libertação. Em nome de Jesus, uma libertação na autoridade em nome de Jesus. Todo espírito das trevas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãs, por favor, voltem para o culto. Deixa os varões que estão ali cuidando dele. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Vamos voltar para o culto. Amém. Amém? Vamos voltar para o culto. Amém. Adversidades podem se levantar, mas na autoridade, com os olhos do Senhor Jesus, nós não vamos ser destruídos. Agora, se os nossos olhos se voltarem com medo, nós temos sim possibilidade de enfrentarmos adversidades e afundarmos. Então o foco é continuar a corrida que nos está proposta. Qual o problema que pode parar? Romanos capítulo número 8, a continuação do versículo para aqueles que estão em Cristo Jesus é que nada pode nos separar do amor de Deus. A perseguição não pode nos separar do amor de Deus. A tribulação não pode, a profundidade não pode, a altura não pode, principados e potestades não podem nos separar do amor de Deus. Então uma igreja firme em Cristo Jesus, com os olhos nele, não vai andar temendo a adversidade, mas vai andar com autoridade, declarando e confiando que o Senhor Jesus é poderoso para te fazer mais que vitorioso nele. Então, em nome de Jesus, quando a tempestade e a adversidade vier, não fique olhando para o problema. Pedro, quando ele começa a olhar para o problema, os pés dele começam a afundar nas águas. E aí Pedro grita: Senhor Jesus, me salva.
Aí Jesus estende as mãos, segura ele e traz ele para a terra firme. Jesus coloca ele no barco, Jesus traz ele para a terra firme. Então, em nome de Jesus, irmãos. Qual a ordenança do Senhor Jesus para a tua vida? Qual a ordenança do Senhor Jesus para você? Qual é a palavra de Deus ao teu respeito? Como você vai se comportar diante dela? As adversidades que vêm são para te fazer superar. As adversidades que vêm são para te fazer resistir, criar músculos espirituais, para que você possa vencer tempos difíceis que podem vir sobre você. Se você nunca vence na fé batalhas menores, você nunca vai estar preparado para vencer batalhas gigantes. Quarta-feira no ensino nós estávamos instruindo, ensinando, aprendendo a palavra de Deus sobre como ser uma igreja viva de um Deus vivo. E aí nós até mencionamos que para um novo convertido é muito mais fácil ele acessar coisas espirituais na oração. Pastor, explica isso melhor. O novo convertido é como se Deus colocasse tudo numa superfície mais fácil para ele poder encontrar. Ele ora 10 minutos, irmão, e acontece coisas extraordinárias e maravilhosas. Ele ora 20 minutos e o céu se abre de uma maneira extraordinária. O crente mais antigo na fé, ele vai ter que ter mais resistência na oração para poder vencer essas adversidades e superar todos os problemas e dificuldades, para provar dessas coisas maravilhosas de Deus. Ficaria Deus ruim? Não. É um pai querendo que o filho ganhe mais resistência e alcance lugares maiores. É um pai olhando para o filho quando está começando a andar e falando: vem filho, estou mais à frente. Não é o pai enganando, é o pai treinando para que o filho tenha mais resistência para poder andar. Assim é Deus com você, assim é Deus comigo. Ele está nos treinando para que nós alcancemos profundidades espirituais, para que nós possamos estar firmes. Resistir até o fim, e ganhará você a coroa da vida. É a palavra de Deus: aquele que vencer, ser fiel até a morte, e ganhará a coroa da vida. Agora, se nós pararmos e desistirmos, nós não vamos conseguir andar no propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Qual é a tua proposta? Qual é o seu objetivo de vida? Pastor, ainda não está tão claro para mim. Tranquilo, não precisa se preocupar. Mas Jesus te chamou para que você viva com intensidade aquilo que Ele deseja, e Ele vai te revelando para que você viva com intensidade isso. Então, em nome de Jesus, irmãos, aquilo que lhe está proposto, caminhe em direção a isso, em nome de Jesus. Adversidades, tempestade, problemas, enfermidades de um familiar, problemas que vêm tentando abater a nossa fé, nos fazer desistir. Não, eles não podem ofuscar a glória de Deus, porque nosso maior objetivo é olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o prêmio da nossa chegada. Sabe, se nós vivemos para conquistar uma vida aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, segundo a própria palavra de Deus. Ah, pastor, eu vivo, mas não estou conseguindo prosperar financeiramente. Mas como é que está a sua vida com Deus, o propósito de vida, a sua paz com Deus, o seu objetivo, como é que está? Não é a falta de prosperidade financeira que tem que te fazer desistir, não. Não pregamos que você deva viver na mediocridade, não. Você viva crendo que o Senhor vai te abençoar e você vai conquistar, sim. Mas agora não é a falta dessas conquistas que te faz um derrotado. Não, a falta da paz para com Deus, a presença do Espírito Santo, sim, nos faz um derrotado. Agora, a falta de prosperidade financeira, não. Então, em nome de Jesus, onde tem sido o seu foco? Qual tem sido o seu foco? Qual tem sido o seu propósito de vida? As coisas materiais têm feito você desistir da vida para com Deus? Se tem feito, você está no caminho errado. Você pode até estar tentando trilhar o caminho certo, mas com a mentalidade errada.
Jesus não morreu para te fazer o homem mais rico da terra ou te fazer próximo financeiro, não. Ele morreu para que você tenha a vida eterna para com Deus. Esse é o sacrifício de Jesus. Jesus, ele não morreu para que você conquiste fazendas e tenha uma família linda, estruturada, uma família bênção. Não, existem umas bênçãos provenientes na autoridade do nome de Jesus para que a gente alcance isso. Mas isso não é a condição pelo qual Jesus sofreu na cruz do Calvário e morreu por você. Não, ele fez isso para nos dar o direito da vida eterna junto com Deus. Então, a vida eterna é o nosso ponto de chegada. Então, essa caminhada de vida é nos direcionando para a vida eterna com Deus. É lá que é o ponto de chegada dessa maratona que nós estamos falando. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o exemplo master a ser seguido, os nossos olhos fitos nele. Como ser humano, como que ele morreu? A maior vergonha de todas as mortes era a morte de cruz. E foi lá que Jesus foi crucificado. Ele foi vergonha por causa de nós. Ele se tornou maldito. Todo mundo olhava e falava: maldito é aquele homem que está sendo pendurado na cruz. Mas por que ele sofreu isso? Por causa do amor, para que eu e você tenhamos a vida eterna. Aí como que nós podemos olhar para Cristo sendo crucificado e queremos que o sacrifício dele seja para que a gente seja bem sucedido financeiramente? É uma ofensa para o sacrifício de Jesus. Existe uma carreira que precisa ser corrida, cumprida. Então, em Cristo Jesus, as adversidades não podem nos parar. Segundo Coríntios, capítulo número 4, para nós encerrarmos. Quem está ligado no céu diz amém. Amém. O verso de número 8. Isso o apóstolo Paulo declarando. Temos aqui, ó. Preste muita atenção para comigo. Em tudo somos atribulados. O que é atribulado? Atribulado é alguém que está sofrendo. E nesse caso aqui, somos, ou seja, está sofrendo um período de perturbação, aflição. Está tentando ser imposto nessa pessoa um estado de angústia. A tribulação é aquela aflição que atormenta. Aí o apóstolo Paulo está declarando, como cristãos, em tudo nós somos atribulados. Em tudo nós sofremos com afrontas de tribulação. Mas presta atenção no que ele fala depois da vírgula. Mas não angustiados. A angústia é o estado que a tribulação quer nos levar. E o apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo Jesus estão tentando até nos colocar num estado de angústia, um estado de alma, de espírito de angústia. Mas nós somos atribulados, mas não estamos angustiados. É uma coisa que está sendo bombardeado de fora para dentro, mas não está criando raiz no nosso coração, porque existe uma paz de Deus que excede todo o entendimento. E essa presença do Espírito Santo dentro de nós nos traz uma paz para com Deus, para que nós vencemos todas
todas essas tribulações sem que a angústia penetre o profundo do nosso coração. E como se não bastasse, ele continua: perplexos. O que é perplexo? Sem entender o que está acontecendo. Pastor, mas essa pregação vai me correr da igreja, faz tempo que eu não vou da igreja, e o Senhor está dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, para te preparar para uma vida de intimidade com o propósito pelo qual Deus te chamou. Não é tempo de pregação, de prosperidade, disso, daquilo, não. É tempo, e sempre foi tempo de alinhamento com a palavra verdadeira de Deus. Podemos ser assim, mas não vamos nos tornar. Podemos estar perplexos sem entender. Nós não estamos compreendendo. Situação complicada, eu não sei. Oramos e Deus não dá resposta. Oramos e Deus não traz uma explicação. Oramos e Deus não traz uma justificativa. Porém, nós não estamos desanimados. Mesmo não entendendo, de madrugada o nosso joelho ainda se dobra na presença do Senhor Jesus. Mesmo não compreendendo, perplexos, assustados, a nossa vida se curva diante do Senhor dos Exércitos, entendendo que Ele vai fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. Então, entender o poder da palavra de Deus, não entramos num estado de falta de ânimo. Você não está entendendo, pastor, não estou entendendo o que está acontecendo comigo. Em nome de Jesus, a palavra de Deus hoje é que você não precisa entender, você não pode desanimar, você não pode parar, você não pode jogar a rede e parar, você não pode deixar de caminhar, não. É tempo de você perseverar, continuando firme na corrida que lhe está proposta, na carreira que lhe está proposta. Aí o apóstolo continua, mas não desanimado. Verso seguinte, verso 9: perseguidos, mas não desamparados. Pastor, é muita perseguição que eu estou sofrendo. Jesus te garantiu que você não estaria sozinho. Um dia perseguiram a igreja do nosso Senhor Jesus. Um homem por nome de Saulo, com autoridade das leis daquele tempo, perseguia a igreja do Senhor Jesus. Aí um dia o próprio Senhor Jesus aparece para ele, vira para ele e fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Se persegue, você está perseguindo Jesus. Se persegue a sua vida, está perseguindo aquele que não te desampara, aquele que não te deixa sozinho, aquele que não te deixa desamparado. Então podemos sim estar sendo perseguidos, mas não estamos desamparados, abatidos. Quantas vezes, não estou com vontade, quantas vezes, Senhor, eu não estou conseguindo mais, não tenho vontade, Senhor, não tenho, a alma está abatida, eu estou de certa forma, Senhor, vivendo um período de tribulação tão grande aqui, eu estou vivendo um tempo, Senhor, de aflição. Nós estamos vivendo um tempo de quê? Um tempo de abatimento. Mas não destruídos. Em Cristo Jesus você pode viver um tempo de abatimento, mas não pode destruir você. O significado da origem da palavra destruir é acabar literalmente a ponto de não conseguir reconstruir. Isso eles não podem fazer com você se estiver em Cristo Jesus. Então você pode passar por um tempo sim, abatido, de certa forma aflito, mas eles não podem manchar a sua identidade. Essas aflições não podem acabar com a tua identidade, não pode te destruir. Porque quando você estiver aflito, você estiver ferido, você estiver de certa forma angustiado, se você dobrar o seu joelho e invocar o nome do Senhor, o renovo da parte do Senhor vai vir sobre a sua vida e você vai ficar de pé e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então você, debaixo da palavra de Deus hoje, eu declaro sobre a sua vida, você que está
está em Cristo Jesus. Não existe adversidade que vai parar essa corrida que está diante de você. Pastor, mas é uma maratona, é muito longa, é difícil, tem vários problemas e dificuldades. Mas mesmo nesse monte de dificuldade, eu declaro sobre a sua vida, você não estará angustiado, não estará desanimado, não estará abandonado e não será destruído pelo poder do nome de Jesus. Corra. Corra essa corrida. Correr nos faz combater também a preguiça. Não seja lento na vida para com Deus. Não seja preguiçoso na vida para com Deus. Dá a resposta. O Espírito de Deus está disponível para você. O Espírito de Deus habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus é um poder tão maravilhoso que quer te impulsionar a viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Mas para isso você vai ter que vencer toda a preguiça. Você vai ter que vencer toda a falta de disciplina e se curvar, se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus. Às vezes vai parecer que não está mudando nada, tá? Às vezes vai parecer que você não está tendo mais, não está evoluindo. Mas a perseverança nessa corrida vai fazer com que você cruze a linha de chegada. Então, em nome de Jesus, hoje a palavra de Deus ela veio para alertar você a respeito desse quarto passo que nós estamos ministrando da palavra de Deus. Corra com paciência, mas corra. Não seja vagaroso, não seja lento, não, em nome de Jesus. Avante, irmãos, avante ao conselho da palavra de Deus. Eu quero orar com você. Nós vamos estar louvando ao Senhor para nós encerrarmos essa ministração. Nesse período de louvor não é Ele que vai mudar a sua vida, mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhar dentro do teu coração e ministrar sobre você para que você responda a essa palavra de Deus. Para que você seja terra firme, terra fértil, terra que produz em abundância para a glória do nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Se você puder, sentir a vontade, curva a sua cabeça. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Enquanto louvamos, nós vamos orar e ministrar sobre a sua vida para que você corra com intensidade a corrida que te está proposta. Em nome de Jesus, papai, vamos louvar ao Senhor sobre cada um dos teus filhos, Senhor, nessa manhã. Pai, debaixo dessa palavra, Senhor, direcionada pelo Senhor, claramente direcionada pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos, Senhor, consigam, na autoridade do nome de Jesus, responder a essa tua palavra. Pai, que os teus filhos, na autoridade do nome de Jesus, consigam dar resposta a essa tua palavra. Pai, eu oro para que o fogo poderoso do teu Santo Espírito inflame em cada coração, Senhor, para responder de forma objetiva a tua palavra. Pai, que toda resistência à tua palavra caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, os teus filhos, Senhor, eles estão aqui, Senhor Deus, e a palavra que vem do teu trono é para que os teus filhos consigam concluir a caminhada que lhes está proposta, Senhor. Pai, por isso eu oro para que cada um deles seja cheio do poder do Espírito Santo para responder a essa tua palavra, caminhando, Senhor, correndo em direção, Senhor, à linha de chegada que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, que muitas vezes desanimados, Senhor, de certa forma abatido, mas não destruído.
Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro revestimento de poder e autoridade para a corrida na fé. Pai, irmãos, Senhor, e irmãs, Senhor, que durante o tempo perderam, Senhor, a energia da caminhada da corrida, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro sobre cada um o revestimento do poder do Espírito Santo para continuar nessa corrida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, pelo poder do nome de Jesus, traga, Senhor, essa manifestação de poder agora. Pai, que os músculos espirituais dos teus filhos, Senhor Deus, sejam enrijecidos. Pai, eu oro para resistências espirituais, Senhor. Pai, resistência espiritual na vida de cada um dos teus filhos, Senhor. Uma igreja com resistência para vencer as adversidades e as aflições da vida e glorificar o teu santo nome, Senhor, e alcançar a coroa da vida que lhes está proposta. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Move o sobrenatural, Senhor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo de Deus enche você. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe no teu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus faça fluir a glória dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permita que o poder do Espírito Santo penetre o teu coração, te firmando nessa verdade da palavra de Deus. Vamos cantando, salta o play, em nome de Jesus. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Declare essa palavra hoje em nome de Jesus. É pela fidelidade de Deus que você vai estar firme na rocha que é o Senhor. É pelo poder, o revestimento do Espírito Santo que você vai dar resposta a essa palavra de Deus. Para te manter de pé. Agora responda essa palavra em nome de Jesus. Pai, eu oro para que teus filhos respondam, para que teus filhos corram, Senhor, com paciência a proposta que lhe está, Senhor, diante deles. Pai, em nome de Jesus, a carreira, Senhor, que está proposta para os teus filhos sejam robustos, Senhor, em correr com perseverança essa corrida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Nossa fé não está em um
provar no meio da tempestade e da dificuldade. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida revestimento do poder do Espírito Santo para poder responder com louvor no meio da adversidade e da tempestade. Em nome de Jesus, seja revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus. O seu Deus é fiel. O seu Deus ele é fiel. Senhor Jesus, declare, repetindo comigo em nome de Jesus, fala, pelo poder do nome do Senhor Jesus, com força, pelo poder do nome do Senhor Jesus, eu louvarei do amanhecer ao anoitecer, sobre qualquer tempo, em qualquer adversidade, pelo nome de Jesus, eu louvarei ao Senhor, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aplaude o Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, saia daqui hoje crendo que você é mais que vencedor em Cristo Jesus e a adversidade não vai te parar. A linha de chegada da maratona é logo ali. Você vai passar por essa linha de chegada e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe.